Ou seja, uma bênção aqui maravilhosa, quando diz que fomos feitos herança. Quer dizer que somos propriedade, mais uma bênção, somos propriedade de Deus, somos a herança do Senhor em Cristo Jesus. Propriedade exclusiva, somos o povo de Deus. Povo, propriedade exclusiva do nosso Senhor. Como é bom saber disso, não? Nós não estamos por aí desterrados nesse mundo, deserdados, não pertencemos, abandonados. Não. Somos propriedade de Deus. Não somos como esses bens que são muitas vezes abandonados. Já viram essas construções, imóveis, que muitas vezes os seus donos, proprietários abandonam e ficam lá abandonadas? Ai, irmão. Me lembrei agora aqui daquela construção ali, aquela fazenda ali no Patinguá, né? Aquilo já foi uma casa muito bonita, né? Um casarão. E agora a gente vai ali, só vê ali, né? Tá todo destruído, somente a frente ali mais ou menos. Entrei lá há pouco tempo, tirei umas fotos. Uma propriedade que ficou abandonada. Isso jamais acontece conosco, irmãos. Jamais acontece conosco. O homem pode abandonar. O homem, ele pode muito bem desgostar de bens, enjoar. Nós somos assim muitas vezes, né? Enjoamos de um bem, vou trocar. Aí compra outro. E compra outro. Esse aqui já tá velho. Esse aqui já... né? Mas Deus não. Deus não. Deus, ele jamais nos trocará por nada. Ele jamais nos abandona. Somos sua propriedade exclusiva, como diz a Escritura. Um povo adquirido, nação santa, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Fomos feitos herança, somos a herança do Senhor. Ele nos herda. Maravilhoso isso, não? Maravilhoso. Jamais seremos um casarão abandonado por Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita dentro do crente. Nós somos sua propriedade exclusiva. Templo do Senhor eternamente. Maravilhoso. Essa é uma das provas também de que nós vamos ressuscitar. O nosso corpo ressuscitará. Meus irmãos, somos herança, propriedade exclusiva do nosso Senhor. Que bênção, não? Sabemos que pertencemos a Ele. E como Ele diz, ninguém nos arrebatará das suas mãos. Somos suas ovelhas. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. As nossas almas, nossa vida está nas mãos dele. Ele as segura, as retém. Ele olha para você, meu irmão. Ele olha para você, ele olha para mim. Aqui está a minha ovelha, minha propriedade, pertence ao meu rebanho. Esse é o meu rebanho que eu comprei com o meu próprio sangue, a quem eu amo. E ninguém vai arrebatá-los da minha mão, nem da mão de meu Pai. Quem é mais poderoso que meu Pai? Quem é mais poderoso que eu, diz o Senhor. Somos propriedade dele, ovelhas do seu rebanho, do seu aprisco. Que glória! Propriedade exclusiva de Deus. Nele digo em quem também fomos feitos herança. Não éramos herança, éramos perdidos, ovelhas desgarradas, como diz o Senhor.
ovelhas desgarradas, não pertencíamos ao seu rebanho, mas ele nos fez herança, ele nos comprou. É o que ele diz em Mateus 9. Como que o Senhor Jesus via a nós, né, irmãos? Olha o seu amor, a sua compaixão que ele teve por cada um de nós. E diz assim: vendo a multidão, Jesus teve grande compaixão deles, porquanto andavam desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Mas o que ele diz em cima? Olhando a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam como ovelhas, desgarrados, errantes, ovelhas que não têm pastor. Éramos nós, mas ele se fez nosso pastor. Ele viu nosso estado, desgarrados, errantes, perdidos, como aqueles que não têm pastor, não têm dono. Glória a Deus, eu tenho um dono, eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor do céu e da terra. Você também pertence ao Senhor Jesus Cristo, Senhor do céu e da terra. Nós somos ovelhas do seu pasto. Nós podemos dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, me guia mansamente à água tranquila, refrigera a minha alma, me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Irmãos, que coisa maravilhosa! O crente é o único na face da terra que pode declarar o Salmo 23 todinho, do início ao fim, com verdade, porque é isso mesmo, o Senhor é o nosso pastor e nada faltará. Ele nos fez povo seu, herança sua, nos comprou para o seu rebanho. E nos comprou como? Voltamos sempre àquilo, com o seu sangue. Um alto preço para que fôssemos feitos herança nele. Feitos herança nele. Ah, amado, medita nisso. Medita nisso. Fomos feitos herança, comprados pelo seu sangue. Por isso que Paulo fala: nele, em Cristo, digo, em quem também fomos feitos herança, comprados por um alto preço, propriedade particular dele. E continua o texto: havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Ele faz todas as coisas, como já estudamos, ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, e ninguém pode impedir a sua vontade, ninguém pode impedir a sua mão, ninguém pode impedir o seu amor. Tanto que ele deu até o próprio Filho na cruz do Calvário por nós, para que fôssemos comprados e transformados em herança dele, propriedade exclusiva dele. Faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Versículo 12, com o fim, com a finalidade. Para que eu fui feito herança, meu irmão, minha irmã? Para que você foi feito herança? Com que finalidade? E novamente o apóstolo Paulo fala sobre isso. E como é importante termos isso em mente nos nossos dias. Que muitos cristãos não se preocupam a maneira que vivem, a maneira que se vestem, a maneira que falam. Com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós os que primeiro esperamos em Cristo. E aqui ele falando dos judeus. Os judeus sim tinham a promessa do Messias, aguardavam os Messias. Por isso que ele fala, nós os que primeiro, porque Paulo era judeu. Os que primeiro esperamos em Cristo. O Messias era a esperança dos judeus. Pena que muitos, quando ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam, sim, houve judeus que receberam a Cristo. O próprio Paulo era um exemplo disso. Quando ele fala que nós, os que primeiro esperamos, ele está falando isso, que esperamos em Cristo. E graças a Deus, depois no versículo 13, vamos ver semana que vem,
ele vai falar em quem também vocês estão, ou seja, os gentios, Efésios, que a salvação saiu dos judeus para atingir depois os gentios. Primeiro os judeus. Sempre que o evangelho, Paulo ia pregar em algum lugar, primeiro ele pregava na sinagoga, porque o evangelho primeiro era para o judeu. Depois foi anunciado aos gentios, e principalmente depois que os judeus rejeitaram completamente. Com o fim de sermos para louvor da sua glória. Amado, analise sua vida. Veja quantas bênçãos maravilhosas o Senhor nos tem dado em Cristo Jesus. E tudo isso, fomos feito herança, povo de Deus. Para quê? Para louvor da sua glória. Como você tem vivido? Você tem vivido de maneira que dá glória a Deus? As pessoas olham para a sua vida, olham para as suas vestes, olham para a sua maneira de falar, para o que você coloca nas redes sociais. Os teus amigos das redes sociais, ao ver suas publicações, suas fotos, suas palavras na rede social, na vida real, tanto no mundo real quanto no virtual. Quando as pessoas olham você, elas dizem, e ali está uma mulher de Deus. Ali vai um homem de Deus, um jovem de Deus, um adolescente de Deus. Ou não? Tua vida tem dado glória a Deus? Pense nisso, examine-se, se arrependa se você tem dado um mau testemunho. São muitos, infelizmente, que têm dado um mau testemunho. Colocam fotos nas redes sociais que não deveriam colocar. Imagine as vestes que você tem colocado na rede social, ou fotos de lugares que você passeia, vai passear, vai lazer, praias. Imagine se você estiver na rua, se você teria como usar esse tipo de roupa no calçadão em Nova Iguaçu, exibindo partes do corpo na rede social. Você teria como andar no calçadão de Nova Iguaçu com esse tipo de veste que talvez é apropriada, talvez para a praia é apropriado para o seu lar? Mas você andaria com isso no calçadão de Nova Iguaçu? Exibindo partes do corpo? A rede social é muito mais do que o calçadão de Nova Iguaçu. Examine, pense. Aqui diz que fomos feito herança. Para quê? Herança com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Amados, encerramos aqui essa noite e vimos aqui mais bênçãos maravilhosas, bênçãos espirituais, sabedoria, discernimento, revelação, e de que somos propriedade exclusiva do Senhor. Louvado seja Deus, que possamos procurar, lutar, combater de toda maneira para podermos cumprir o propósito, que é para o fim. Que fim é? Para louvor, com o fim de sermos para louvor da glória do Senhor. Seja no viver, no falar, no vestir, no comportamento, que possamos andar à altura, irmãos, e que altura Deus nos colocou, que nível elevado Ele nos colocou, que bênçãos gloriosas foram dadas a nós, por amor do Senhor, pelo amor de Deus, por amor ao Senhor Jesus Cristo, em quem fomos feitos herança, por um preço altíssimo, para a glória e louvor de Deus. Louvado seja Deus por todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Conta as bênçãos, conta quantas são. Louvado seja Deus. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará.
Glória a Ele sempre, eternamente. Amém.